Olá pessoal do sexto ano, meu nome é Tio Fabrício, vou estar dando aula de geografia para vocês nesse período que a gente está vivenciando, nesse período crítico, né? Nesse período de crise, então a gente vai estar dando essas aulas online para vocês, tá? O que a gente vai abordar hoje? Qual o tema? Orientação no espaço geográfico, né? O nosso ponto de referência, como chegar em determinados lugares. Na nossa vida cotidiana, a gente usa argumentos simples para se chegar a um determinado lugar. Quando você, por exemplo, vai a uma festa, quando você, por exemplo, vai a um shopping, um lugar que você não conhece, você estabelece um ponto de referência. O shopping é depois daquele supermercado, ou o shopping é a primeira direita, o shopping é a segunda esquerda. Então, quando a gente estabelece esses pontos de localização, nós estamos estabelecendo pontos de referência para chegar a um determinado lugar. Mas só que quando a gente usa esses pontos na geografia, para um determinado país, para um determinado continente, a gente, é claro, não pode usar, né, galera? Direita, esquerda, segunda direita, segunda esquerda. Então a gente tem que usar os nossos pontos tradicionais da geografia, que são os chamados pontos cardeais e os pontos colaterais, através da rosa dos ventos, que vai vir no slide a seguir, né? Quando a gente fala nesses meios de orientação, nós estamos falando simplesmente da localização de um país, da localização de um continente, né? Como nós já estudamos em matérias anteriores, o nosso globo terrestre, ele é feito de duas principais linhas que vão dividir o mundo, né? A linha do Equador, que passa no meio do globo terrestre, né? Os países situados acima da linha do Equador são países do norte, e os países situados abaixo da linha do Equador são os países do sul. Já com relação a leste e com relação a oeste, nós temos o meridiano, que nós aprendemos na aula passada, né? O meridiano de Greenwich, que divide esse meridiano. Do lado direito é o lado leste, do lado esquerdo é o lado oeste. Aqui eu botei especificamente para vocês a rosa dos ventos para essa maior orientação. Nós temos os pontos cardeais, que são os mais usados na geografia, né? E as siglas deles. O norte com a letra N, o sul com a letra S, o leste com a letra L ou a letra E, né? Que é East em inglês, né? E o oeste com a sigla O ou sigla W, que é West, tá? Então nós temos aqui os pontos cardeais que são mais usados aqui na rosa dos ventos, ó, galera. Norte, sul, leste e oeste. Temos também os outros pontos, os colaterais, que são pontos menos importantes e menos usados do que os cardeais. Facílimo de se entender, né? Quando a gente fala de nordeste, desculpa, a sigla NE, nordeste fica entre o norte e o leste. Quando a gente fala, por exemplo, do sudeste, SE, fica entre o sul e o leste. Sudoeste fica entre o sul e o oeste. E o noroeste fica entre o norte e o oeste. Então nós temos aí os dois principais pontos, os pontos cardeais e os pontos colaterais, meios de orientação. Também temos outros meios de orientação, a orientação pelo sol, lembrando que no lado leste é onde o sol nasce, o lado oeste onde o sol se põe. Você vê o menino aí fazendo um esquema, né? Indicando à frente dele o norte, atrás dele o sul, mas ele se colocou na posição em que o leste é o sol nascendo e o lado oeste é quando o sol se põe. Esse meio de orientação também é usado na geografia, orientação pelo sol. Temos uma outra orientação pelo Cruzeiro do Sul, né? Quando a gente fala de uma orientação do Cruzeiro do Sul, essa orientação geralmente ocorre no hemisfério sul, né, que nós temos 4 estrelas, né, em formato de cruz, e na qual a gente guia, se a gente for em direção a essas 4 estrelas, nós estamos mirando para o lado sul, tá? A estrela mais importante é a estrela de Magalhães, tá? Pode passar. Aí nós temos aqui o esquema, ó, você está vendo a figura, né, a pessoa
virada em direção à estrela do sul, Cruzeiro do Sul, né, as 4 estrelas, a estrela de Magalhães apontada, né, aqui. Então você observa que quando a gente estabelece isso, a direção que esse Cruzeiro do Sul ele está indicando é a direção do sul. Então você vê sul, norte, leste e oeste, tá? E agora a gente vai trabalhar com questões a respeito dessa fixação. Questões muito simples de se entender através do tema. Por exemplo, ó, questão número 1, galera. Vamos aí trabalhar junto comigo, né? A questão número 1, ela está perguntando qual dessas alternativas indica um ponto cardeal. Aprendemos agora há pouco que o ponto cardeal são 4. Norte, sul, leste, oeste. Os pontos mais usados. Temos opções aqui. Nordeste, ponto colateral. Noroeste, também ponto colateral. Norte, que é o ponto cardeal, resposta seria letra C. A D e a E também representam pontos colaterais. Entrando nessa dica aí da número 1, a gente responde a número 2, né? A número 2, ela quer saber um outro tipo de ponto. Trabalhamos na número 1 com ponto cardeal, na número 2 com ponto colateral, que são os pontos menos usados, né? Então você vê que os pontos colaterais, como nós vimos, ó, Nordeste, né, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Repetindo, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Lembrando aqui a vocês, ó, que nós temos aqui nas opções 4 pontos cardeais, Sul, Norte, Leste e Oeste. A resposta seria a única resposta que nós temos, a letra A, o Nordeste sendo o ponto colateral. Sigla, né? O que acontece? Em alguns tipos de concurso, né, nós temos também as questões, né, que abordam esse tema, eles abordam também por meio de siglas, né? Nós temos aqui ó, a número 3, perguntando a sigla do ponto colateral Sudeste. Aí temos as opções aqui, vamos lá junto comigo. SO é a sigla de Sudoeste, NO a sigla de Noroeste, C é a sigla do N, quer dizer, desculpa, é o ponto cardeal Norte, SE, que é a resposta, essa sigla SE é o ponto colateral Sudeste. E para terminar a questão, NE, que indica a sigla do ponto colateral Nordeste, tá? A número 4, né? Também aborda a questão das siglas, né? É uma questão mais fácil. O ponto cardeal Sul, qual é a sigla? Resposta, letra A, S, tá? O ponto cardeal Sul é com a letra S. Vamos lá estudar os outros, só para revisar os conceitos, para ver se vocês já estão feras nisso. NO, Noroeste, N, Norte, SO, Sudoeste e NE, Nordeste, tá? Espero que através dessa bateria de exercícios vocês consigam acompanhar junto comigo, tá? Vamos lá para a próxima questão. Como nós já trabalhamos, né? Nós trabalhamos aqui há pouco na aula que nós apresentamos 3 tipos de orientação para você localizar um determinado lugar. A orientação pela rosa dos ventos, né, com os pontos cardeais e colaterais, a orientação pelo sol, né, sabendo que nós precisamos saber que o leste, onde o sol nasce, e o oeste, onde o sol se põe, e a orientação pelo Cruzeiro do Sul, aquelas 4 estrelas em forma de cruz, na qual a orientação delas vai indicar o ponto sul daquela região. Então vamos lá. Estrela de Magalhães, né? Vamos aproveitar a questão natural. A estrela de Magalhães, que faz parte dessa constelação aí. Qual tipo de meio de orientação? Pelo Sol? Claro que não, né, galera? Já estudamos isso. Pela bússola? Nada a ver. A bússola indica os pontos cardeais e os pontos colaterais. Pelo Cruzeiro do Sul,
essa daí mesmo, Cruzeiro do Sul, é que vai indicar a orientação sul pela Estrela de Magalhães. GPS? Não, GPS é um meio tecnológico que nós produzimos atualmente para você localizar um determinado lugar, né? Muitos têm o GPS no carro, né? Até mesmo esse novo meio tecnológico. E o meio mais antigo de localização, mas que não depende dessa Estrela de Magalhães, é pelo mapa, né? Mas então, para responder essa questão, como eu já disse, é a letra C, o Cruzeiro do Sul, tá bom, galera? Espero que vocês tenham aprendido, né, na nossa aula de hoje. Vamos continuar postando vídeos e se cuidem, tá? Saúde é o mais importante. Obrigado.